Boa tarde a todos, queridos alunos do curso de Contabilidade da Faculdade Multivix Cariacica. Pessoal, dando seguimento à nossa aula de Direito Tributário, na data de hoje nós vamos apresentar para vocês os principais efeitos da mora em matéria de direito tributário e conceituar esse pagamento indevido, né, no direito tributário. Ok? Além disso, também nós vamos trazer para vocês o que é essa repetição de indébito, o que quer dizer esse conceito de repetição de débito, e quando ocorre essa mora, esse pagamento indevido ou essa repetição desse indébito, quais são os efeitos para a exclusão do crédito tributário, ok? Então, toda a matéria de hoje, quer seja os efeitos do pagamento, a repetição de indébito e a mora, que é o atraso, né, do contribuinte, vão estar previstas no Código Tributário Nacional, do artigo 157 ao artigo 169. Então, para vocês, estudantes de contabilidade, eu oriento, ao final das explicações da aula de hoje, que façam a leitura desses artigos do Código Tributário Nacional, porque esses artigos eles são basicamente autoexemplificativos, autoexplicativos com relação a questão da mora, do pagamento indevido e a repetição de indébito por parte do contribuinte, seja com o fisco, ok? E aí eu estou falando dessa natureza, vai apresentar esse instituto do direito tributário, tanto em matéria tanto de ordem estadual, federal ou municipal. Então eu posso ter o efeito da mora, do pagamento indevido ou da repetição de indébito, tanto para o ente da federação, a União, os estados e os municípios. Beleza, pessoal? Tá, Pagel, para a gente chegar até a mora, que é o atraso, o pagamento indevido, ou essa discussão de uma repetição de indébito, primeiro nós temos que ter o chamado lançamento, ok? Então, nas aulas passadas, né, a gente trabalhou o conceito, os efeitos do lançamento, que nada mais traz a exigibilidade desse crédito tributário. Então, com o lançamento, o fisco, o credor, ok? Ele tem esse crédito tributário, ok? De cobrar do contribuinte, perfeito? Então, com o lançamento, vai nascer essa obrigação tributária para com o fisco. Então, nós temos a hipótese tributária, que são os casos previstos em lei que haverá a tributação desse serviço ou desse produto, o fato gerador, que é aquele fato que o contribuinte agiu por ação ou omissão para que possa gerar essa aplicação deste tributo, e nós temos, após esse fato gerador, o lançamento, para que o contribuinte possa pagar, ok? Pagamento também já trabalhamos aqui nas nossas aulas, está postado aqui na nossa página informações com relação ao pagamento e seus efeitos, e hoje nós vamos trabalhar a mora, o pagamento indevido e a repetição desse indébito. Então, pessoal, como eu já coloquei para vocês, mora, né, é esse atraso do pagamento, é essa postergação do prazo de pagamento, eu não cumprir o prazo que o fisco me deu para que eu possa extinguir, excluir esse crédito tributário, ok? E aí, já o artigo 157 do CTN, ele nos diz que, para que eu possa ter a exclusão, o fim dessa cobrança, desse lançamento tributário, o pagamento tem que ser integral do crédito tributário. Então, o artigo 157 diz que a imposição de penalidade, né, de uma multa, não ilide, o pagamento integral do crédito tributário. Então, um contribuinte estando em mora, em atraso com o fisco, a aplicação de uma penalidade, de uma multa, de um juro, de uma correção, não isenta e nem vai ser abatido no valor do pagamento integral do tributo desse crédito tributário. Por óbvio, essa é a leitura, a interpretação do artigo 157.
O artigo 105, o Código Tributário Nacional, ainda no artigo 158, ele diz com relação à presunção de pagamento. Então, ou seja, o pagamento desse crédito, ele não importa essa presunção, né? Quando ele é feito de forma parcial ou quando ele é feito de forma errada. Então, o artigo 158, inciso 1º e 2º, ele diz que o pagamento de um crédito não importa, ou seja, não será reconhecido como uma presunção desse pagamento. Inciso 1º, quando ele for parcial, então eu devo 10 mil, paguei só 6 mil, então eu não tenho aí essa presunção, a extinção desse crédito tributário com relação às prestações que não foram pagas. E quando total, inciso 2º, de outros créditos referente ao mesmo ou outros tributos. Então, imagine que este contribuinte ele tem outros créditos tributários perante esse ente da federação que é o competente para cobrar esse crédito tributário, e ele faz esse pagamento sem a devida identificação. Então, nesse inciso 2º, 158, aqui tem uma atenção especial para a atividade, né, do contador dentro da gestão da empresa. Porque muitas das vezes pode acontecer ter um lançamento de um DAS, de um DUA, de pagamento errado, né, lançando ali as informações de forma errada, o fisco não vai reconhecer como pagamento. E não tendo reconhecendo o pagamento, como o inciso 1º fala, mesmo que parcial, vai correr juros e mora, juros de correção por conta dessa mora. Ok, pessoal? Então, em regra geral, né, havendo lançamento tributário e o contribuinte ele sendo chamado para pagar, para assim adimplir, ele tiver ciência realmente desse lançamento, vamos colocar assim, dessa autuação de pagamento, o contribuinte tem um prazo de até 30 dias para poder fazer esse pagamento. Melhor, se a legislação tributária municipal, estadual ou federal não dispuser de um prazo específico para que o contribuinte possa pagar, ele tem até 30 dias para fazer esse pagamento. Porque, passado esses 30 dias, ele está em mora para com o fisco. E estando em mora para com o fisco, nasce a obrigação também de cobrar multa, juros, correção e eventuais penalidades aplicadas, essas determinadas penalidades aplicadas pelo fisco, ok? E, além desse prazo de 30 dias que o artigo 161 traz, em seu parágrafo 1º, ele também fala de igual forma. Sendo a lei omissa, eu vou dar 30 dias para o contribuinte pagar esse crédito tributário ou ele discutir isso administrativamente, ok? Então, os 30 dias que eles abrem ali para eventual defesa administrativa ou recurso administrativo. E o parágrafo 1º fala também, olha, e se a legislação tributária for omissa com relação ao cálculo dos juros de mora, de atraso, eles vão ser calculados na base de 1% ao mês. Então, o artigo 161, caput, anotem aí, traz o prazo de 30 dias para que eu possa demonstrar este pagamento. E o parágrafo 1º, desculpa, gente, o artigo 160 traz o prazo de 30 dias. E o artigo 161, parágrafo 1º, na omissão, a taxa será de 1% ao mês. E na leitura do caput do artigo 161, o legislador diz que o crédito não integralmente pago no vencimento, ou seja, na data que eu tenho lá de vencimento dos 30 dias, é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Então, de imediato, o contribuinte não cumprindo com o prazo previsto em lei para que ele possa adimplir, cumprir integralmente esse pagamento, esse crédito tributário, imediatamente já nasce o direito do fisco cobrar esses juros de mora, que o parágrafo 1º diz que, se não estiver expresso do corpo da lei, 1% ao mês. Além desses juros em mora, eu também posso ter as multas e outras penalidades, a depender do ente e do crédito tributário que não foi pago. Ok, pessoal? Na aula passada, nós falamos sobre o pagamento e a forma, né, que
o Código Tributário Nacional estabelece para a comprovação desse pagamento. Então, na aula passada, nós trabalhamos o artigo 162 do CTN, que fala as formas que vão ser feitos esse pagamento. Então, esse tema da aula pagamento, ele está totalmente ligado a esses efeitos quando não realizados ou realizados de forma incorreta. Porque havendo um pagamento a menor ou até a maior, mas que não vincule esse ente, que não seja reconhecido esse pagamento, vai nascer a obrigação do fisco, o direito do fisco de cobrar a mora, ou seja, esse juros moratório, essa penalidade pelo não adimplemento da sua obrigação tributária. Beleza, gente? O artigo 163, nós não vamos entrar nele agora, mas eu acho importante vocês, enquanto contabilistas, contadores, terem acesso a essa informação, porque o 163, ele traz as regras em que o contribuinte que estiver em situação de irregularidade com o tributo, com o fisco, qual a ordem que ele vai fazer o pagamento, a quitação desses tributos. Então, essa ordem do 163, gente, do inciso 1 ao 4, que eu vou ler com vocês aqui, essa ordem, ela é expressa, tem que ser seguida. Tem toda uma lógica processual, tributária, com relação a essa ordem aqui. Que dessa forma, o legislador entende que o contribuinte estará realmente cumprindo da melhor forma, com menos ônus, essa obrigação tributária. Então, existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos no mesmo sujeito passivo e com a mesma pessoa jurídica de direito público, então eu estou falando simultaneamente mais de dois débitos, o mesmo sujeito passivo, ok? O mesmo contribuinte, com o mesmo ente da federação que está cobrando. Então, eu sou uma pessoa jurídica que eu tenho débitos de ICMS, de PVA com o Estado do Espírito Santo. Eu tenho débitos de imposto de importação, imposto de exportação e imposto de renda com a União Federal. Então, aqui eu estou falando do mesmo sujeito passivo, do mesmo sujeito ativo. Havendo simultaneamente esses débitos, qual a ordem que esse contribuinte vai pagar? Inciso 1º, vai ser em primeiro lugar os débitos por obrigação própria. Em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária. Então aqui eu já estou falando dessa natureza obrigatória principal do débito tributário. Então aqui eu estou falando do pagamento da prestação principal, da obrigação principal. Inciso 2º, primeiramente as contribuições de melhorias, depois as taxas, depois os impostos. E aí tem um total lógica esse inciso 2º, porque aqui, como nós diferenciamos lá contribuições de melhorias, de taxas, de impostos, nós demonstramos o objetivo e o conceito de cada um desses tributos. E aí vocês veem que as contribuições de melhoria e as taxas, elas têm um ato vinculado da administração pública para com o contribuinte. Então, aqui, primeiramente, nasce essa obrigação do contribuinte em arcar, em pagar adimplir com esses tributos, porque eles trazem um impacto maior nos cofres da administração pública. Inciso 3º, na ordem crescente dos prazos de prescrição. Então, trabalhamos aqui nas outras aulas a questão da prescrição e decadência, né, que basicamente é quando o Estado perde esse direito de cobrar. Então, eu na ordem crescente, ou seja, do maior para o menor, eu vou... Travou aqui, gente. Então, vamos lá. Nessa ordem crescente dos prazos, ok? Vamos escalonando esses prazos. Nessa ordem crescente do menor para o maior, acho que eu falei ao contrário, né? Antes, é do menor para o maior, eu vou fazer esses pagamentos. Por óbvio, porque se eu começar da ordem decrescente, eu não vou pagar os débitos porque eles vão prescrever. Então, tem que dar prioridade àqueles débitos que vão prescrever. E na ordem decrescente, do maior para o menor, dos montantes. Então, valor maior e prazo prescricional. Vou fazer essa organização para adimplir os meus créditos tributários. Lembrando também, contribuição de melhoria, taxas e impostos. Essa é a ordem para que eu possa fazer este pagamento. Perfeito, pessoal?
Então, com relação aos efeitos da mora, nós trazemos aqui para vocês, trouxemos as informações descritas no artigo dos artigos do Código Tributário Nacional. Agora vamos passar, gente, para esse pagamento indevido e essa repetição de indébito. O que quer dizer esses efeitos do pagamento indevido e dessa repetição do indébito por parte para ser discutido pelo contribuinte. Então vamos lá, pessoal. O contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele é autuado, ele tem um lançamento de um crédito tributário, de um débito tributário de um crédito tributário para com o fisco, e que ele entende que o valor que está sendo cobrado está errado, o cálculo está errado. Ou maior, ou uma outra situação, ele entende que há uma decisão do STF que o fisco municipal ou estadual está desconsiderando e está cobrando um imposto ou um tributo de um contribuinte que a justiça já entendeu que ele não é obrigado com esse crédito tributário. Então, todas as vezes que o contribuinte estiver sendo cobrado ilegalmente ou que ele pagar algo que ele entenda que é ilegal ou a maior, nascerá a natureza do Instituto do Pagamento Indevido e da possibilidade de caracterizar a repetição deste indébito. E sempre que o contribuinte estiver diante deste pagamento indevido, ele vai ter a via judicial e a via administrativa para discutir este pagamento indevido ou essa repetição de indébito. Então imagine que eu já paguei um débito com um crédito tributário e eu estou sendo cobrado novamente. Ou imagine que eu paguei um crédito tributário com valor X e eu tenho uma decisão judicial da justiça que entende que eu tenho uma redução de 30% sobre esse valor. Então eu vou discutir este pagamento a maior. E tudo isso aí eu estou falando da repetição do indébito e de eventual pagamento indevido. Então, o contribuinte, ele vai ter a via judicial para discutir e a via extrajudicial. Pagel, tem alguma ordem nessas vias? Eu tenho que primeiro utilizar a minha via administrativa para depois para a via judicial ou vice-versa? Não. Então, o sujeito ativo, como diz o artigo 1064, ele pode buscar a via judicial para recorrer, para se discutir, como também a via administrativa. Em via de regra, essas discussões de pagamento indevido ou repetição de indébito, quando mais simplórias, quando elas são analisadas, visualizadas ali num mero cálculo contábil ou um erro material de preenchimento do auto de infração desse lançamento, né, o contribuinte, pela via administrativa, nem precisa do serviço de um advogado, pelo seu próprio contador, consegue abrir um procedimento administrativo junto ao fisco, à Receita, e requerer a restituição deste pagamento a maior. E muitas das vezes, se for este caso, eles conseguem fazer a restituição ou a retificação dessa cobrança. Agora, quando o caso ele envolve matéria jurídica, interpretação legal, interpretação jurisprudencial, nós vamos estar quase que obrigados a se discutir nessa via judicial, ok? E aí, havendo essa discussão, o credor vai entrar com uma ação de anulatória de reconhecimento de débito ou uma ação declaratória de repetição de débito, a depender da natureza deste lançamento e desse auto de infração. Agora, olha o que diz o artigo 164. Então, vamos lá. Quando eu falo na via administrativa, pessoal, eu estou falando de uma via legítima que o próprio ente fiscalizador, ele já tem essa previsão legal desse procedimento administrativo. Então, volto lá que eu falei com vocês. Se a legislação tributária não disser nada, eu vou contar o prazo de 30 dias para que eu possa ter que pagar. E esse mesmo prazo de 30 dias que eu tenho para levantar o dinheiro para pagar,
é o prazo que eu tenho para me defender deste auto de infração ou desse lançamento, dessa cobrança desse crédito tributário. Ok? Então, se eu estou discutindo isso na via administrativa, eu tenho ali uma prerrogativa, uma condição que a própria lei me dá para se discutir. E enquanto estiver discutindo na via administrativa, esse débito, esse crédito, ele está suspenso. Ok? Então, se eu estou discutindo ainda nesse procedimento administrativo, o crédito está suspenso. Agora, quando não for essa situação de erro grosseiro material, de erro realmente de preenchimento, né, de cálculo, e eu tiver que discutir essa análise e interpretação judicial, por óbvio, o fisco não vai fazer isso. Porque se o fisco reconhecer uma decisão judicial, ele não vai poder te cobrar esse crédito tributário. Então, nasce aí a obrigação do contribuinte, por uma assessoria contábil e jurídica, analisar se ele tem esses direitos ou se ele foi cobrado indevidamente para ingressar judicialmente. Agora, vejam, a partir do momento que o crédito tributário é lançado e o contribuinte ele tem essa cientificação, ele tem esse prazo de 30 dias para pagar. E se ele não paga, e deixa passar esse prazo e não discute administrativamente, ele já está incorrendo na mora nesse atraso que o CTN apresentou para a gente. E para que o contribuinte possa ficar ileso, possa afastar qualquer risco de mora de juros, a lei fala que ele poderá fazer uma consignação em pagamento de uma conta judicial e esse valor vai ficar lá depositado até o final do processo. Então, imaginemos que eu estou discutindo, eu fui cobrado pelo município de Cariacica de R$60 mil de ISS. Só que eu tenho um entendimento do STF que diz que a minha operação não é ISS, é uma operação de ICMS. Então, na verdade, o que eu tenho com o município de Cariacica é apenas R$20 mil e R$40 mil eu não devo para o município de Cariacica. Mas eu entendo que eu devo só esses 20 mil. Nessa ação judicial que vai ser discutida essa declaração de não existência de relação jurídica, né, entre o contribuinte e o fisco, para que o contribuinte não esteja em mora, não em atraso, ele deve consignar em pagamento, abrir uma conta na justiça e depositar a totalidade do que está sendo cobrado. Porque se ele já está discutindo judicialmente e deixou esse valor depositado na confiança do juízo, ao final do processo, caso a justiça entenda que o contribuinte está errado, esse valor vai ser transferido para os cofres públicos. E caso entenda que houve realmente uma cobrança maior, vai se fazer essa compensação, devolve a parte do contribuinte e paga o tributo para o fisco. Então, o artigo 164 ele diz que a importância, o valor do crédito tributário pode ser consignado judicialmente pelo sujeito passivo nos casos, inciso 1º, de recusa de recebimento ou subordinação por parte da administração pública. Inciso 2º, de subordinação de recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Então, ou seja, eu estou sendo cobrado de um pagamento de um tributo, como eu falei no exemplo, que eu entendo que eu não tenho fundamentação legal para cobrar, porque não é ISS, eu tenho que tributar ICMS, por exemplo. Inciso 3º, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Então, imagine que nessa situação, então vou dar um exemplo bem claro para vocês. Empresa de farmácia de manipulação de medicamentos. Ao entendimento do STF e por diversas portarias das Secretarias da Fazenda Estadual, que a atividade de manipulação, medicamento manipulado, ela vai incidir o imposto de ISS. E sobre a venda de medicamento industrializado, eventuais fórmulas, chás emagrecedores, vai se tributar o ICMS. Então, imagine lá o caso dessa farmácia, que ela está sendo cobrada 60 mil, só que ela entende do município, só que ela entende que só deve 20 mil para o município, os 40 são do Estado. Conseguir pagamento. Agora, imagine a outra situação, que essa farmácia está sendo cobrada pelo Estado do Espírito Santo 60 mil e pelo município de Cariacica 60 mil, só que é 40 mil de um e 20 mil de outro. Então, nesse caso, o inciso 3º, ele também vai fazer essa consignação em pagamento judicial
e após a discussão judicial com relação à real obrigação, valor da obrigação tributária deste contribuinte, é que ele irá fazer este pagamento. Mas lembrando que enquanto estiver depositado judicialmente, eu não estou incorrendo na mora. Perfeito, pessoal? Então, esse aí é o artigo 164. O artigo 165, ele trata dessa repetição de indébito, ou seja, quando o contribuinte paga total ou parcialmente o tributo a maior, de forma equivocada. Então, independente da modalidade de pagamento, que tem as formas de pagamento previstas no CTN, que está no artigo 162, independente dessas formas de pagamento, caso o contribuinte venha a pagar a mais, total ou parcialmente, esse tributo, nasce para ele o direito de receber, de restituir esse valor para com o fisco. E aí os incisos do artigo 165 trazem as possibilidades deste contribuinte discutir, tá? Vamos lá, artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. Então, independente desse título ser protestado ou não, ele tem direito de discutir essa repetição. E os incisos 1, 2 e 3 trazem quais situações que ele vai ter esse direito dessa repetição de indébito. O artigo 166, e aí é muito importante, do CTN, ele trata de quem pode discutir essa repetição de indébito, quem é que pode exigir a restituição deste crédito. Então, o artigo 166 diz que pode figurar nesse processo administrativo ou judicial quem prove que tenha assumido o pagamento, o recolhimento deste tributo. Então, naqueles casos de substituição tributária, aonde, exemplo, o supermercado, que não é ele que vai pagar esse tributo sobre essa mercadoria, e sim, quem vai pagar é o contribuinte na ponta, o supermercado, neste caso, uma discussão que estivesse na situação de substituição tributária, ele não poderia ser o promovedor dessa ação administrativa judicial, porque não foi ele que assumiu esse referido encargo, ok? E só poderia fazer isso se esses terceiros, se todos esses consumidores autorizassem ou expressamente estiverem informando que deixam esse ente, né, esse sujeito passivo indireto, receber este crédito em nome do sujeito passivo direto, tá? Então esse artigo 166, quando ele fala de quem provar ter assumido o referido encargo, eu estou falando aí, nesse caso, do credor, do devedor primário e secundário, ok? Direto e indireto. Agora vejam, pessoal, o contribuinte, como que ele deve agir? Qual o prazo que ele tem para se discutir esse pagamento a maior, total ou parcial, para se discutir essa repetição desse indébito? Então, o artigo 168, ele fala que o direito de pleitear essa restituição se encerra com o decurso do prazo de 5 anos. Então, passados 5 anos que esse crédito foi extinto, essa obrigação tributária foi extinta, eu tenho até 5 anos para poder requerer a restituição. Ou 5 anos contado da data da decisão administrativa, caso tenha ocorrido algum processo administrativo ou judicial que negou ou anulou essa decisão condenatória. Então, o artigo 168, ele fala que o direito de pleitear a restituição por parte do devedor, do contribuinte, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos. Inciso 1º. Nas hipóteses do artigo 1º e 2º do 165, da data da extinção do crédito tributário. Então, nas situações de pagamento, e que está lá no artigo 165, 1 e 2,
esses 5 anos vão começar a contar da data que o crédito tributário foi extinto, que morreu a obrigação tributária do contribuinte para com o fisco. O inciso 2º trata do inciso 3º do 175, que neste caso vai se contar da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido decisão condenatória. Então, ou seja, eu tive uma decisão condenatória dentro de um processo administrativo e judicial. E desta decisão, eu vou ter o prazo de 5 anos para contar. Então, gravem na cabeça de vocês, como prescrição de decadência já foi na aula passada e em outras aulas, 5 anos, ok? Então, eu tenho um prazo de 5 anos para se discutir este crédito tributário. E além do 168, nós temos que observar também o que diz o artigo 169. O 169 fala que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão que denegar a restituição. Então, gente, o 169 ele está falando o seguinte, olha, o contribuinte ele entrou com o processo administrativo para tentar a restituição deste pagamento a maior do tributo. Só que essa decisão ela foi negada. Administrativamente, o fisco estadual, federal, municipal não entendeu que o contribuinte tem direito a essa restituição, que não foi pago a maior esse tributo. Então, a partir dessa data, dessa decisão, o contribuinte tem um prazo de 2 anos para ajuizar uma ação anulatória. Então, eu tenho um prazo de 5 anos para discutir a restituição de valores pagos indevidamente e, além desses 5 anos que eu posso pleitear, eu tenho que observar o prazo de 2 anos para entrar com eventual ação anulatória na justiça da data que encerrou o processo administrativo e ele foi negado. Então, lembre-se que o direito não recorre, não ampara os que dormem. Então, neste caso, o credor ele tem um prazo de 5 anos para discutir esse pagamento que foi feito a mais e da data da negativa administrativa, eu tenho 2 anos para entrar com uma ação judicial anulatória. Ok, pessoal? Então, assim, essa parte da matéria consta na apostila de vocês. Na agenda da aula, eu já lancei as informações com relação aos livros da doutrina que vocês têm que ler para ter essa matéria. E nós somos bem objetivos hoje com a leitura do Código Tributário Nacional, ok? Explicando cada um desses artigos. Então, eu aconselho os alunos agora, ao final da aula, fazerem a leitura do Código Tributário Nacional novamente, clicarem na agenda do aluno e irem para a doutrina que eu oriento que vocês façam o estudo e leiam o capítulo referente aos efeitos da mora, pagamento indevido e repetição de indébito em matéria de direito tributário. Perfeito? Então, este conteúdo fica para a aula que está programada para hoje e também que está programada para o dia 16, que vai ser depois de amanhã, ok? Eu tenho que verificar essa informação com a instituição, mas fica programada. E na nossa próxima aula, a gente vai seguir agora apresentando os impostos estaduais, impostos federais e impostos municipais e descrevendo cada um desses impostos para vocês, tá bom? Além de que na próxima semana também eu vou lançar as atividades avaliativas deste segundo bimestre. Beleza, pessoal? Maiores dúvidas, eu estou à disposição pelo chat da instituição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos e bom resto de semana.